Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrizia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurizio Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrizia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurizio cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurizio, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrizia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurizio estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrizia, o Maurizio nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrizia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais. Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurizio assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurizio. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurizio. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrizia uma aliada poderosa. Ela ajuda a convencer o Maurizio a se reconectar com o tio e, aos poucos, ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrizia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora. Ela quer fazer do Maurizio um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurizio vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage. Ele está meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso. Desde o dia que viu o Maurizio naquela festa, a Patrizia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrizia conhece Maurizio, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa, casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase,
O Maurício e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurício, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer. E sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres. Sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurício, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista, mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurício. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurício começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurício e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurício vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurício usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurício compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia. Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar, vai ficando mais frio, mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurício. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda. Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurício, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurício começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve, ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais, vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurício está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova, querendo impressionar o mundo, e toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurício faz? Arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franchi, elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurício some de vez do casamento. Larga tudo.
Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada, mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa, peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá, fui eu que empurrei ele pro topo, e agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurício tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrícia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurizio Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrícia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurício cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurício, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrícia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurício estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrícia, o Maurício nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrícia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais. Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurício assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurício. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurício. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrícia uma aliada poderosa. Ela ajuda a convencer o Maurício a se reconectar com o tio e, aos poucos, ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrícia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora. Ela quer fazer do Maurício um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurício vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage. Ele está meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim, essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso. Desde o dia que viu o Maurício naquela festa, a Patrícia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrícia conhece Maurício, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa,
casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase, o Maurício e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurício, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer. E sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres. Sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurício, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista. Mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurício. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurício começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio, e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurício e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurício vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurício usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurício compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia. Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar, vai ficando mais frio, mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurício. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda. Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurício, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurício começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve. Ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais, vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurício está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova, querendo impressionar o mundo. E toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurício faz?
arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franti, elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurício some de vez do casamento. Larga tudo. Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada, mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa, peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá, fui eu que empurrei ele pro topo, e agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurício tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrícia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurício Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrícia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurício cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurício, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrícia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurício estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrícia, o Maurício nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrícia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais. Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurício assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurício. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurício. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrícia uma aliada poderosa. Ela ajuda a convencer o Maurício a se reconectar com o tio e, aos poucos, ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrícia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora. Ela quer fazer do Maurício um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurício vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage. Ele está meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim, essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso.
Desde o dia que viu o Maurício naquela festa, a Patrícia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrícia conhece Maurício, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa, casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase, o Maurício e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurício, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer. E sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres. Sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurício, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista, mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurício. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurício começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio, e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurício e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurício vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurício usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurício compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia. Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar, vai ficando mais frio, mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurício. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda. Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurício, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurício começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve, ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais, vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurício está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova,
querendo impressionar o mundo. E toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurício faz? Arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franti. Elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurício some de vez do casamento. Larga tudo. Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada. Mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa, peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá. Fui eu que empurrei ele pro topo. E agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurício tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrícia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurício Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrícia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurício cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurício, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrícia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurício estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrícia, o Maurício nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrícia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais. Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurício assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurício. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurício. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrícia uma aliada poderosa. Ela ajuda a convencer o Maurício a se reconectar com o tio e, aos poucos, ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrícia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora. Ela quer fazer do Maurício um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurício vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage.
Ele tá meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim, essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso. Desde o dia que viu o Maurício naquela festa, a Patrícia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrícia conhece Maurício, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa, casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase, o Maurício e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurício, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer, e sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres. Sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurício, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista, mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurício. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurício começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio, e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurício e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurício vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurício usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurício compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia. Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar, vai ficando mais frio, mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurício. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda. Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurício, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurício começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve, ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais
vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurício está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova, querendo impressionar o mundo, e toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurício faz? Arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franti, elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurício some de vez do casamento. Larga tudo. Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada. Mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa, peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá. Fui eu que empurrei ele pro topo. E agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurício tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrícia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurício Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrícia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurício cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurício, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrícia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurício estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrícia, o Maurício nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrícia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais. Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurício assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurício. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurício. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrícia uma aliada poderosa. Ela ajuda a convencer o Maurício a se reconectar com o tio e, aos poucos, ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrícia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora.
Ela quer fazer do Maurício um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurício vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage. Ele está meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim, essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso. Desde o dia que viu o Maurício naquela festa, a Patrícia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrícia conhece Maurício, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa, casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase, o Maurício e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurício, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer, e sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres: sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurício, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista, mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurício. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurício começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio, e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurício e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurício vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurício usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurício compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia. Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar, vai ficando mais frio, mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurício. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda.
Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurício, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurício começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve, ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais, vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurício está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova, querendo impressionar o mundo, e toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurício faz? Arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franchi, elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurício some de vez do casamento. Larga tudo. Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada, mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa, peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá, fui eu que empurrei ele pro topo, e agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurício tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrícia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurício Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrícia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurício cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurício, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrícia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurício estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrícia, o Maurício nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrícia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais. Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurício assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurício. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurício. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrícia uma aliada poderosa.
Ela ajuda a convencer o Maurício a se reconectar com o tio, e aos poucos, ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrícia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora. Ela quer fazer do Maurício um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurício vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage. Ele está meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim, essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso. Desde o dia que viu o Maurício naquela festa, a Patrícia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrícia conhece Maurício, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa, casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase, o Maurício e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurício, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer. E sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres. Sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurício, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista, mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurício. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurício começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurício e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurício vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurício usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurício compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia. Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar. Vai ficando mais frio,
mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurizio. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda. Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurizio, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurizio começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve, ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais, vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurizio está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova, querendo impressionar o mundo, e toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurizio faz? Arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franchi, elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurizio some de vez do casamento. Larga tudo. Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada, mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa, peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá, fui eu que empurrei ele pro topo, e agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurizio tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Gucci é um sobrenome de peso que muitas pessoas que sonham com a fama gostariam de carregar. Após alcançarem o almejado posto de ícones da moda mundial, os Gucci se tornaram o centro das atenções e especulações, quando o principal herdeiro da família decide se casar com uma mulher muito ambiciosa. Após o casamento, esta mulher sabe que tem nas suas mãos o poder de redirecionar o fabuloso patrimônio dos Gucci em seu benefício próprio, se ela quiser. Começa então uma grande batalha, onde uma pessoa ambiciosa usará todas as armas à sua disposição para tomar o domínio completo da marca Gucci. Fatos impressionantes de uma história real, contada em detalhes, de uma forma como você nunca viu. Você vai conhecer os bastidores do dia a dia da família responsável por gerenciar uma das marcas mais famosas do mundo da moda. Tudo começa quando a Patrícia Reggiani, uma mulher de origem simples, trabalhava nos negócios da família dela, ligados a transporte. Ela era esperta, cheia de atitude, vaidosa, gostava de luxo e de estar no centro das atenções. Um dia, numa festa chique, ela conhece Maurizio Gucci, um cara super tímido, meio nerd, que não tinha nada a ver com ela. Exceto por um pequeno detalhe. Ele era herdeiro da marca Gucci, uma das mais poderosas do mundo da moda. Sim, o sobrenome dele era sinônimo de glamour e riqueza. Quando Patrícia descobre quem ele é, acende uma luz na cabeça dela. Ela fica interessada de verdade e decide investir no rapaz. Começa a dar em cima dele, puxa papo, dá o número de telefone. E o Maurizio cai direitinho. Ele se encanta por ela, começa a sair com ela. E logo os dois estão apaixonados. Só que o pai do Maurizio, o velho Rodolfo Gucci, não gosta nada disso. O Rodolfo achava que Patrícia estava só atrás do dinheiro da família. Ele queria que o filho casasse com alguém mais à altura, tipo filha de gente rica, sofisticada. Mas o Maurizio estava cego de amor. Quando o pai dele ameaça cortar o filho da herança se ele casar com a Patrícia, o Maurizio nem pensa duas vezes. Casa com ela mesmo assim, e ainda se afasta do pai e da empresa. Larga tudo. Vão viver uma vida simples, estudando e morando juntos fora do luxo da família Gucci. Durante um tempo eles vivem numa boa, levando a vida longe dos negócios da moda. Mas a Patrícia, bem, ela não nasceu para viver no anonimato. Ela quer mais.
Quer poder, quer voltar para o mundo do luxo e quer, principalmente, que o Maurizio assuma o papel de herdeiro da Gucci. E é aí que ela começa a empurrar ele de volta para a família, tentando se reaproximar do lado Gucci do Maurizio. Ela começa a puxar conversa com o tio dele, o Aldo Gucci, que era bem diferente do pai do Maurizio. O Aldo adorava fama, dinheiro, negócios e viu em Patrícia uma aliada poderosa. Ela ajuda a convencer o Maurizio a se reconectar com o tio, e aos poucos ele volta a se envolver com a marca Gucci. O plano da Patrícia está funcionando. Ela vai se infiltrando nos assuntos da empresa, dando palpites, puxando os fios por trás. Tudo com aquele jeitinho dela, elegante, determinada e meio manipuladora. Ela quer fazer do Maurizio um grande líder da marca e, ao mesmo tempo, quer ter voz ativa nas decisões. Enquanto isso, a relação dela com o Maurizio vai ficando cada vez mais intensa, mas também mais controladora. Ela começa a influenciar tudo o que ele faz. Ele, por outro lado, começa a se sentir pressionado, mas ainda não reage. Ele está meio que sendo guiado por ela, que tem uma visão muito clara. Quer colocar o nome Gucci ainda mais no topo. E quer estar lá em cima junto. E assim, essa primeira parte da história mostra como uma mulher comum, mas cheia de ambição, entrou para uma das famílias mais poderosas da moda mundial através do amor, mas também da estratégia. Nada foi por acaso. Desde o dia que viu o Maurizio naquela festa, a Patrícia sabia o que queria, e foi pegando peça por peça, mexendo com os sentimentos do cara, enfrentando o sogro, manipulando o tio e colocando o marido de volta ao jogo do poder. Resumindo, Patrícia conhece Maurizio, se apaixona, e talvez também pelo que ele representa, casa com ele mesmo contra a vontade do pai dele, e depois puxa o cara de volta pro Império Gucci com ela, pilotando nos bastidores. É o começo de uma subida cheia de ambição, charme e jogadas espertas. E claro, é só o começo de um monte de confusão que ainda vai explodir. Logo no começo dessa fase, o Maurizio e a Patrícia estão numa vibe casal do poder. Eles começam a viajar, frequentar eventos chiques, se vestir como verdadeiros representantes da Gucci. Patrícia está vivendo o que sempre sonhou: luxo, fama e influência. Só que ela não quer só ostentar, ela quer mandar. E aí, meu amigo, começa a verdadeira briga de foice no escuro dentro da família Gucci. O tio do Maurizio, o Aldo, é um cara super carismático, gosta de aparecer, e sempre foi a cara pública da Gucci. Ele é quem cuida das lojas, da expansão da marca, principalmente nos Estados Unidos. Só que ele também tem uns podres. Sonegação de impostos, negócios mal explicados. Patrícia descobre algumas dessas falcatruas e guarda na manga, tipo carta de baralho. Enquanto isso, tem também o primo do Maurizio, o Paolo Gucci. Esse aí é meio maluco, se acha um gênio da moda, quer ser estilista, mas ninguém leva ele a sério. Ele vive tentando lançar coleções próprias com o nome Gucci, sem permissão, e arruma confusão com todo mundo. Patrícia vê nele um alvo fácil de manipular e usa isso a favor dela. Mas vamos voltar pro Maurizio. Ele é um cara inteligente, mas super tranquilo, não gosta de briga. Mesmo assim, com a Patrícia ali soprando no ouvido dele o tempo todo, ele vai criando coragem de tomar o controle da marca. Ela fica dizendo coisas tipo: essa marca é sua herança, você tem que tomar o que é seu, chega de deixar os outros mandarem. Então o que acontece? O Maurizio começa discretamente a mover peças no tabuleiro. Ele começa a se afastar do Aldo, investigar os podres do tio e também briga com o primo Paolo. E quem está organizando boa parte disso nos bastidores? Exatamente, Patrícia. Ela está lendo documentos, fazendo ligações, armando encontros. Ela age como uma verdadeira estrategista. E tudo isso enquanto ainda finge ser só a esposa dedicada. Tem uma parte muito louca. O Paolo tenta lançar uma linha de roupas usando o nome Gucci, sem autorização. O Maurizio e Patrícia ficam furiosos e ameaçam processar o cara. A família toda vira um campo de batalha. É primo contra primo, tio contra sobrinho, e no meio desse caos o Maurizio vai subindo. E como é que ele consegue avançar tanto? Bom, lembra que o Aldo tinha aquele problema de impostos? Patrícia e Maurizio usam isso contra ele. Eles denunciam o próprio tio para a Receita Federal Americana. Sim, sem dó. Resultado: o Aldo vai preso por sonegação fiscal. Pronto, sai o tio da jogada. Enquanto isso, o Maurizio compra ações da empresa, se junta com investidores de fora da família e vai tomando o controle da Gucci, aos poucos. E claro, quem tá vibrando com isso tudo? Patrícia.
Ela tá vendo o marido virar o chefão da marca e ela, mesmo sem cargo oficial, já se sente tipo uma rainha. Só que essa subida toda vem com um preço. O clima entre o casal vai mudando. O Maurício, que antes era super apaixonado e meio dependente da Patrícia, agora começa a se sentir sufocado. Ele começa a perceber que ela controla tudo, que nada do que ele faz é realmente por vontade própria. E ele começa a se afastar, vai ficando mais frio, mais distante, e começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Mas até esse ponto da história, o casal ainda tá junto. Eles venceram a guerra interna da família Gucci, derrubaram o tio, calaram o primo, e agora estão no topo. A Gucci finalmente tá nas mãos do Maurício. Só que o que parecia ser o auge vai virar o começo da queda. Patrícia achou que agora ia reinar ao lado do marido. Mas ela não sabia que o poder também muda as pessoas. E o Maurício, agora no comando, não quer mais ser controlado por ninguém, nem por ela. Maurício começa a se afastar da Patrícia. Primeiro de leve, ele fica mais frio, evita conversar com ela sobre os negócios, passa a viajar mais, vive no escritório e aos poucos vai deixando ela de lado. E ela começa a sentir que está perdendo o espaço que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, o Maurício está numa fase novo, rico, rebelde. Ele começa a gastar horrores, compra mansões, carros de luxo, vive cercado de gente nova, querendo impressionar o mundo, e toma decisões bizarras como chefe. A Gucci, que antes era super tradicional, começa a virar uma confusão. Ele quer modernizar tudo, mas sem ouvir ninguém. Troca equipes, manda embora gente experiente e vai perdendo o controle da situação. E como se não bastasse isso, o que o Maurício faz? Arranja uma nova namorada. Simulation. Enquanto a Patrícia está em casa, cheia de planos, criando a filha deles, ele começa a se envolver com uma mulher chamada Paola Franchi, elegante, discreta e totalmente diferente da Patrícia. E aí, o Maurício some de vez do casamento. Larga tudo. Ele simplesmente sai de casa, para de falar com Patrícia, evita qualquer tipo de encontro e deixa claro, não quer mais saber dela. A Patrícia fica arrasada, mas mais que isso, ela fica furiosa. Ela pensa: peraí, eu ajudei esse cara a chegar onde ele tá, fui eu que empurrei ele pro topo, e agora ele me descarta como se eu fosse ninguém? Ela tenta reconquistar, manda cartas, faz ligações, até procura vidente, tarô, qualquer coisa. Mas o Maurício tá decidido. Ele quer uma nova vida, e nela não cabe a Patrícia. A partir daí, ela começa a planejar a vingança. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.